Bem, existe um inimigo oculto que você não está vendo, que prejudica e muito a alimentação das suas crianças, e é a propaganda. Enquanto você está aí se debruçando, procurando formas de criar o interesse da sua criança pelos legumes, verduras e às vezes até mesmo pelo arroz e feijão ou a carne, existe várias pessoas por aí gastando bastante para investir em alimentos que vai fazer com que a sua criança fique cada vez mais viciada. E às vezes vocês não percebem. Parece uma coisinha simples aqui ou ali, mas isso vai interferindo justamente na forma como que a sua criança passa a olhar para os alimentos, porque ela não acaba, às vezes, ficando familiarizada com o gosto em si, mas com a repetição que está ali presente num padrão que vai interferindo nas suas preferências. Afinal, por que não tomar aquele suquinho maravilhoso que tem a imagem do Hulk do lado de fora? Afinal, esse é o personagem preferido da criança. E, de certa forma, às vezes você não percebe, mas a criança faz uma relação sobre aquilo. Por exemplo, a ideia do Hulk é força, é ira, é que ele se transforma toda vez que ocorre aquela transformação que ele passa, né? E a criança pode pegar isso para si, acreditar que ao consumir determinados alimentos que tem ali esse personagem, ela vai pegar as mesmas características, porque afinal é o herói dela. Isso vale também para as crianças. Por exemplo, a gente tem também muita questão da fantasia ali com as princesas, e a criança pode se sentir pressionada a ficar mais bela, mais corajosa, sabe? Como nos contos de fada. E tudo isso é fruto da propaganda. E esse é um dos fatores que eu sempre fico ali, batendo essa tecla com as mães que vêm comigo no primeiro atendimento. Porque às vezes ela fala: poxa, mas eu não consigo entender da onde veio essa questão da minha filha com determinados alimentos e outros não. Por que que para ela é muito melhor ter o interesse pelos alimentos que são de pacotinhos que em vez dos alimentos naturais? Mas é justamente aí que está a resposta. Porque ela entrou num ciclo de prisão emocional associada a essas propagandas, as influências dos marketing que tem por aí sobre os alimentos. E vocês têm que entender que a indústria não quer pensar na sua criança, ela quer pensar nisso aqui, no lucro. Ela vai deixar bem claro que isso vai trazer algum prejuízo para sua criança? Claro que não. Inclusive, gente, nessa questão da propaganda, ainda vem algumas informações que vocês, mães, acabam caindo. E uma delas é, por exemplo, tipo, um danoninho vale por 2 bifinhos. Sabe? Algumas lógicas assim que não faz nenhum sentido. Ou, por exemplo, nos alimentos que são destinados aos bebês ali. Esse alimento aqui é rico em vitamina A, vai ajudar a melhorar a visão. Esse aqui é vitamina C, vai ajudar na imunidade, sabe? Informações assim que não faz nenhum sentido. Porque quando você vai ali observar na composição, a quantidade que tem desses nutrientes é muito insignificante, que não faz nenhuma diferença na vida da criança. E quando você olha a quantidade de açúcar que tem, você fica assim, assustado. Ou a quantidade de sal também, porque pequenas quantidades já bate a meta que a criança tem no dia. Porque, por exemplo, nós que somos adultos, tem uma quantidade muito pequena, imagine a sua criança, que tem uma demanda bem menor do que a nossa. Então, vocês têm que ficar de olho nisso. Às vezes, essa questão da propaganda é nada mais é uma forma de influenciar você comprar determinados alimentos. Inclusive até mesmo, gente, quantas vezes a gente vai na farmácia? Eu particularmente, eu sempre vou, e às vezes as pessoas ficam assim, lá no balconista, compra tal ali, vitamina aqui para melhorar a imunidade. Como assim, gente, melhorar a imunidade? Se eu chupo muito bem laranja, se eu tenho consumo de boas frutas, inclusive a maioria desses alimentos que são oferecidos são alimentos que são ricos em açúcar. Tudo propaganda, usando a sua fragilidade, que eu sei que você quer que a sua criança se desenvolva, tenha uma imunidade lá nas alturas, principalmente as crianças que estão em idade escolar, né? Que lá vai ter uma aglomeração com várias outras crianças, fica muito mais gripadinha, né? E vocês querem buscar, sim, estratégias para contornar essa situação, mas aí vem a propaganda e interfere nas escolhas de vocês. Inclusive,
Eu quero que você comece a observar o padrão dos mercados, porque talvez você ainda não tinha prestado atenção nisso. Você já observou onde ficam os docinhos, as balas, os pirulitos, o chocolate? Bem ali no caixa. Tipo, a criança já chega e a primeira impressão é a que fica. E isso vale para os alimentos. Então, a criança já chega ali, já dá de cara com aqueles alimentos. Até então, talvez ela nem pediu. Ou já tem outros que já chegam. Ah, mamãe, eu quero um docinho, quero um docinho. Por quê? Porque tá ali bem na frente da criança. Isso é também um tipo de propaganda para poder estar interferindo nas escolhas da sua criança. E os alimentos que de fato que deveriam fazer parte da rotina da sua criança já ficam lá num patamar bem escondido. Vocês nem observam assim algum destaque, até mesmo aonde eles falam assim: "Ah, esse setor aqui é das crianças", que você olha de cima a baixo todas as embalagens dos alimentos que são para crianças tem algum tipo de personagem, existe algum tipo de desenho, são bem chamativas para atrair mesmo a criança, para poder já causar essa impressão de necessidade. A sua criança ela é frágil. Se você não tem um hábito de criar com a sua criança uma rotina de explicar, olha, esse personagem está aqui, mas é como se fosse a embalagem de presente, por exemplo, que eu posso colocar em qualquer outro alimento, sabe? Tem que ter essa conversa com as crianças, principalmente as que já estão um pouquinho maior, porque ela vai ter essa consciência. E se você não cumpre esse papel, você deixa a sua criança a mercê ali da sorte, das propagandas, que cada dia mais vão estar fazendo algo para chamar a atenção da sua criança. Enquanto você está ali perguntando, tentando encontrar formas para fazer sua criança se interessar pelas verduras, pelos legumes, para poder tentar, às vezes, até comer um pouquinho a mais daqueles alimentos que até então ela não tem interesse, a indústria está fazendo tudo ao contrário. Ela está indo lá, observando o padrão das crianças, vendo o que chama atenção e fazendo com que a sua criança fique cada vez mais viciada nesses alimentos. Inclusive, recentemente eu fiz um acompanhamento de uma criança e eu tava ali conversando com a mãe e tudo mais, e aí ela mesma, conversando comigo, a mãe no caso, falou assim pra mim, que a gente tava pegando nesse ponto, eu tava explicando todos os 12 fatores, né, que interferem na alimentação da criança, pra vocês terem noção. Eu apliquei uma ferramenta que tem 12 fatores que influenciam na alimentação da criança. Isso que vai fazer se a criança vai ter interesse pelo comer ou não. E enquanto eu aplicava, eu fui ali dando, tipo, um breve resumo de cada ponto. Aí ali eu falei da rotina, dos saberes culinários, da propaganda, do marketing, do planejamento. Fui falando de tudo, sabe? Envolvendo mesmo a mãe. Aí chegou na parte especificamente da propaganda, ela falou bem assim pra mim. Recentemente eu tive uma conversa com meu filho e tudo mais, e ele chegou pra mim, se eu não me engano, ele tinha 8 anos, 7. A gente teve uma conversa. E ele mesmo me disse que ele observou que quando ele chega no mercado, os alimentos que até então, que a mãe sempre foi ali incentivando ele a não ter contato, sabe? Não é uma criança que é acostumada a comer os pacotinhos em si. Ela fez uma excelente introdução alimentar, então foi uma criança que foi trabalhando há muito tempo, sabe? Não é uma criança que do nada a mãe, tipo, chegou pra ela e falou que você não vai consumir. E aí, ela dialogando com essa criança, ela pegou e falou pra mãe, poxa, mas por que tem tanta cor nesse setor, mamãe? Por que tem tanta embalagem, tantos personagens? Qual o sentido de ter tudo isso? E aí a mãe dele falou assim, mas assim, me conta, se você soubesse o que pode ter essa relação, o que você acredita que está por trás disso? E a própria criança falou pra mãe, mamãe, eles querem que a gente come docinho. Mamãe, eles não querem que a gente coma as frutas e os legumes. Aí, o melhor foi a pergunta. Mãe, eles querem que a gente fique doente? Porque a gente sabe que se a gente comer todos os dias esses alimentos, eu vou ficar doente, vai me dar dor de barriga. Ou às vezes eu vou ficar gordinho, vou ficar acima do peso.
Ou eu não vou ter ânimo para as minhas atividades? Sabe, a própria criança já teve essa clareza, mas isso é porque foi uma criança que foi preparada para este momento. A mãe sempre, de certa forma, ia colocando isso na cabecinha da criança. E tem como ir fazendo isso desde o começo. Inclusive, as crianças que vêm comigo desde a fase de introdução alimentar, que é quando vai dar as primeiras garfadinhas ali por volta de 6 meses, eu sempre explico isso, para deixar a criança observar bem, analisar a forma como esses alimentos estão sendo apresentados, sabe? E muitas vezes a gente até vê alguns vídeos aí muito interessantes na internet, que a mãe apresenta 2 alimentos ali, um tipo natural e o outro com a embalagem. E quando vai entregar para a criança não quer o alimento em si, ela quer a embalagem, porque é isso que chamou a atenção dela, é sobre isso que é a propaganda, fazer cada vez mais a sua criança ficar querendo, e chegar naquele ponto que geralmente acontece muito, que quando você tá voltando no mercado, por exemplo, igual eu estava falando inicialmente, a criança começa a chorar, eu quero, aí você já tá ali no caixa, doido para ir embora, já tá vencendo a hora, porque você gastou muito mais tempo até então que deveria no mercado, você já tem outras coisas para fazer e acaba ali na ânsia do momento comprando aquele primeiro alimento que tá ali, porque justamente ele está onde? Visível aos olhos das crianças. Fica bem ali destacado para poder influenciar a sua criança. E a questão é, você vai continuar deixando a sua criança ficar à mercê desse marketing? Você não vai estar trabalhando isso com ela? Você não vai estar levando ela para ambientes diferentes? Por exemplo, por que não levar a sua criança na feira que tem aí, gente? Que é um ambiente que justamente tem a maior parte dos alimentos voltados para o natural. É claro que eu sei que de vez em quando aparece uma coisinha ou outra, mas a base ali é fazer com que vocês tenham acesso aos alimentos mais naturais possíveis. E justamente porque o alimento que é preparado em casa, por mais que às vezes tenha açúcar, tenha sal, não é igual aos alimentos que vem da indústria, que tem tantos realçadores de sabores, que vai fazer sua criança ficar tão viciada, porque são alimentos que às vezes tem um custo um pouquinho maior, né, para estar colocando ali, e não fica à disposição para todo mundo, né, porque afinal a ideia da indústria é lucrar. Então por que ela vai compartilhar com outras pessoas o que traz o maior lucro para ela? Então vocês têm que observar tudo isso. A questão dessas propagandas influenciam muito. E é muito difícil, do dia para a noite, você mudar isso na cabeça de uma criança que veio ali, instalado há muito tempo. E quando a gente vê essa questão da propaganda em si, não é só no mercado, não. Os comerciais que passam entre os desenhos da criança, sempre aparece ali algum personagem ali consumindo alguma coisa, sabe? Bem estratégico. Até mesmo, gente, com certeza vocês que são da época ainda que vê novela, aparece lá, tipo, a propaganda com aqueles alimentos, tipo, eu vou tomar agora o meu todinho. O personagem discretamente, né, aparece consumindo esses alimentos e automaticamente isso vai ficando aqui, enraizado na sua mente. E imagina isso na vida da criança que não tem consciência do que está acontecendo ali realmente, porque elas são facilmente influenciadas, porque ela ainda está desenvolvendo seu intelectual, elas ainda estão desenvolvendo a sua capacidade de raciocinar sobre como interpretar diversas situações. E o nosso papel, enquanto os adultos, é fazer a diferença, vir e trazer para essa criança a necessidade dela entender que nem tudo que está acontecendo ali é real. É uma questão voltada para o seu imaginário. E em vez da gente ficar preso nessa situação, eu te convido a fazer o contrário. Da mesma forma como pode utilizar as propagandas para o mal, a gente pode fazer para o bem também. Inclusive, gente, é justamente assim que eu faço por aqui no movimento Mesa Sem Estresse. Eu uso essa mesma estratégia voltada para o bem. Eu coloco a sua criança em situações que ela gosta, tipo, em vez de comer o brócolis, que é ruim, por que não comer o alimento do Hulk? Percebe? Eu dou características dos personagens dela
com os alimentos que até então não é recomendado. Tipo, às vezes a criança não come um tomatinho, mas ela come aquele ali, ou come o barulho que faz bum, sabe? Uma bolinha que estoura na boca, a gente dá outros nomes. Ou às vezes tem pessoas também que tem a questão do suco de couve. Por que não tomar um suco do Hulk também, que é verde, sabe? Dar nomes diferentes para os alimentos. Isso é criar um interesse. É usar a propaganda para o bem. Usar aquilo que a sua criança gosta ao seu favor. Fazer com que ela tenha o interesse pelo comer de forma mais assertiva. Respeitando o seu padrão. Respeitando o que a sua criança está dizendo. E se você perceber, em nenhum momento dessas estratégias que eu fui aqui citando aqui para o bem, eu falei sobre forçar, pressionar, chantagear ou recompensar suas crianças. Porque às vezes vocês ficam nessa. Poxa, só é possível fazer isso se eu recompensar, se eu chantagear, se eu falar que eu vou bater, se eu comparar, se eu colocar em frente a telas. Não. Existe essa outra metodologia que é muito mais eficiente e que traz muito mais clareza para sua criança e que faz ela de fato ter interesse por comer de forma mais assertiva, gerando resultados melhores, mais duradouros, que favorecem a sua saúde, que fazem com que o momento da mesa em si se transforma em um momento mais tranquilo e gentil para a sua criança. Bom dia, Dulce, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E aí, a gente tem que estar observando tudo isso, analisando, porque às vezes vocês ficam nesses padrões que já passaram para trás de achar que não existe formas assertivas de fazer sua criança comer bem, usando somente coisas que já não trazem nenhum tipo de solução. E às vezes a gente também vê essa questão da propaganda associada aos padrões antigos, porque muitas pessoas ficam assim, mas poxa, antes meus filhos comiam super isso, havia toda uma questão, todo mundo falava que era bom, tudo, sabe? Mas isso é padrão ultrapassado. A gente tem que pensar na alimentação como se fosse, por exemplo, um iPhone. A gente sabe que todo ano a Apple lança um novo tipo de celular que tem, por sinal, um valor altíssimo, né? E a cada ano ela faz toda uma estratégia de marketing por trás disso e faz aquele grande lançamento. Para quê? Para que as pessoas queiram esse novo formato. E assim é a questão da alimentação. Quando você fica apenas repetindo o que passou, você deixa de ter acesso às novas atualizações. Porque a gente tem que entender que antes as coisas eram muito difíceis. Eram poucas pessoas que estavam ali pesquisando, vendo, observando. Não tinha tantos recursos, ferramentas, nem tecnologias iguais tem hoje. Então, consequentemente, muitas coisas vão melhorar, sim, vai ser diferente. E não é que aquela época eles não sabiam o que não estavam fazendo. Não é sobre isso. É sobre que para aquele momento, dentro das possibilidades que eles tinham, era aquilo que eles tinham de forma de apresentar a questão da alimentação. A gente tem que entender, gente, respeitar os novos padrões é importante e sempre observar a questão da propaganda, porque tem muitas pessoas também influenciando vocês negativamente. O que eu mais vejo hoje são pessoas totalmente desabilitadas falando sobre nutrição, tipo, porque ela é mãe, ela sabe como dar comida para criança, porque ela é mãe, ela sabe quais os alimentos que causam alergia ou não. Gente, isso não é nada comprovado, isso é experiências. Eu sou mãe, eu tenho as minhas experiências aqui também. Mas quando eu venho aqui falar com vocês, não é sobre as minhas experiências como mãe, que pode ser boas ou não. É sobre o que está comprovado com embasamento científico, o que realmente funciona e o que pode sim ser aplicado com base em vários materiais, vários estudos, várias pesquisas que podem sim colocar a sua criança numa situação favorável. Agora, quando vocês caem nessa cilada dessas propagandas, eu fiz isso aqui, funcionou, pode fazer. E ainda tem a questão também, gente, quando você vê essas propagandas também, dessas grandes redes aí falando sobre tal forma de fazer com que a alimentação da criança, a gente tem que entender que é sobre a gente observar que também tem uma questão de lucro. Sempre está querendo vender alguma coisa. Eu queria saber qual a melhor forma de introdução alimentar para meu filho de 1 ano e como isso pode me ajudar a retirar
ela do leite materno. Bom, Dulce, você trouxe uma pergunta aqui bem pertinente. Eu vou tentar resumir aqui para você que tem boas questões. Mas quando a gente fala de introdução alimentar, existe aí, normalmente são 4 métodos, né? Tem o BLW, tradicional, o esqueci o nome do outro, agora me fugiu da cabeça. E um que é a oscilação do tradicional com o BLW, que é o participativo, né? E aí, quando a gente fala de uma criança que já está com 1 aninho ali, a gente tem que entender que nessa fase, a base da alimentação dela já os alimentos sólidos, né? Então, não há tanta necessidade do leite materno em si. Não é que é para retirar, porque a recomendação é até os 2 anos. E para que você faça com que a sua criança tenha um maior interesse, nessa fase a gente estimula muito a autonomia da sua criança. Então, neste ponto, é que é necessário que você crie experiências para sua criança para que ela veja a necessidade de comer os outros alimentos. É claro que o TT está sempre ali presente, né? Que aos poucos você vai retirar, fazer esse desmame de forma natural, tranquila e gentil, preservando a sua criança, nada de fazer coisas que traumatizem ela. Mas você vai criar experiências para que ela tenha interesse pelo comer. Nessa fase, eles estão muito mais autônomos, né? Então, você já pode começar deixando os alimentos como se fossem uns petiscos espalhados próximo do lugar que normalmente a sua criança está brincando, para ela ir ali, ó, comendo devagar. E isso vai se tornando algo natural e, consequentemente, aos poucos ela vai reduzindo esse interesse pelo mamar. Não sei se ela fica o dia inteiro com você ou com outras pessoas, mas se tiver alguma outra pessoa ali para estar junto com ela neste momento, fica mais fácil. Porque até então, a criança fica mais confortável para experimentar esses outros alimentos. E se ela tem ali o TT, é como se fosse a propaganda também, né? Tipo, tá ali, né? Por quê? Mas é sobre isso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, depois me manda uma mensagem no direct, porque eu fiz aqui um breve resumo. Espero que tenha te ajudado, entendeu? Porque quando a gente fala da criança de 1 aninho, existem vários fatores que a gente tem que avaliar. E por mais que você me deu alguns pontos aqui, eu não poderia te ajudar tanto sem antes saber exatamente em que fase que está a sua criança. Se ela é uma criança mais ativa ou não, se ela está comendo bem, qual foi o tipo de método que você escolheu, igual eu falei, se foi tradicional, BLW, participativo, sabe? Tudo isso vai influenciar. Mas eu achei muito bom a sua pergunta. Inclusive, gente, eu adoro quando vocês trazem esses momentos aqui pra mim, porque justamente a ideia é trazer para vocês assuntos que façam você ter um pouquinho mais de interesse sobre como fazer sua criança melhorar a qualidade da sua alimentação de forma leve e assertiva. Mas assim, voltando para aquela questão que a gente estava falando sobre a propaganda, igual eu tinha comentado, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, esses conteúdos que estão por aí, que estão em altas. Todo mundo quer falar sobre os alimentos agora, ainda tem agora, se eu não me engano, não sei se vocês já viram, sobre alimentação agora com caldinho de osso, alguma coisa assim, né? Acho que é GAP o nome. E aí já é mais uma coisa que vai fazer as mães ficarem um pouquinho doidinhas, porque elas acham que tem que mudar tudo, porque a influencer falou. Mas será que realmente isso é válido para a sua criança? Porque uma questão também sobre propaganda é sobre isso, que a gente tem que aplicar pra gente coisas que é válido pro nosso cenário, porque às vezes a gente pega algumas coisas e a gente não sabe se aquilo é verídico ou não, se realmente vai funcionar para nossa criança ou não. É sobre isso. E se vocês não prestam atenção nisso, vocês podem acabar se perdendo em todo o raciocínio que vocês estavam fazendo até então, fazendo com que a sua criança perca ainda mais, porque vocês precisam saber exatamente o que estão fazendo. Se vocês trazem informações perdidas, soltas por aí, vocês trazem isso para o momento da refeição. E a questão da forma como vocês lidam com tudo isso influencia bastante na alimentação, porque o bebê, a criança é reflexo da família. Se ela não percebe segurança, ela vai se afastar dos alimentos. Então fique muito atenta a todas essas questões que envolvem a propaganda em si.
que estão ali interferindo justamente nas suas escolhas. Então, comece a observar quando for ao mercado esses pontos que eu citei, se vocês já tinham observado ou não. Inclusive, se vocês quiserem trazer alguma experiência aqui, como que foi, alguma situação que vocês se viram nesse posicionamento, pode mandar no direct, que eu sempre gosto de ler, saber como que tá aí para vocês. Coisas também, igual eu falei, das mídias sociais. Até mesmo, gente, teve um ponto que eu até acabei de não citando. Essa semana foi a Semana das Crianças, né? Dia 12. Domingo foi Dia das Crianças. E tem ainda uma questão. Será que tem necessidade de ter tantos docinhos quanto parece no momento das festas? Às vezes a gente acha que a criança só vai ser feliz se tiver isso. Mas eu já fiz algumas experiências onde não tinha. Inclusive, já fiz uma festinha, uma confraternização com várias crianças e não tinham esses alimentos. Só tinham os saudáveis. E se vocês acharem que não funciona, nesse dia as crianças sorriram bastante, brincaram, comeram as frutinhas. E, oi, amor! Consequentemente, nem lembraram dos docinhos. Elas ficaram ali por conta dos alimentos que até então eu levei. E foi uma experiência super legal, onde as crianças se divertiram comendo as frutinhas, os legumes que eu levei, se eu não me engano, foi mamão, maçã, tinha pipoca, tinha também um suquinho natural, com bem pouquinho açúcar, sabe? Coisas assim, para chamar a atenção das crianças. E essas experiências novas são importantes, porque a gente tem muita questão de crença, de que a criança vai sentir falta. Mas a criança, ela é fácil de ser agradada, gente. Se ela se sente participativa, recebendo carinho, atenção, consequentemente, por que não? Ela vai se sentir totalmente confortável para participar desse momento. Inclusive, a gente focou também, a gente fez tipo uma gincaninha, brincou de morto-vivo, sabe? Coisas assim super legais. Se vocês quiserem, um dia eu faço até um pouquinho, comento um pouquinho mais como foi. Para vocês perceberem que essa questão de sempre ter excesso de doce nessas confraternizações é coisas que a gente acha que é confortável, que a criança não vai ter interesse. E também já vi várias vezes também aqui nas redes sociais aniversários de 1 aninho da criança somente dessa forma, porque até então a criança até os 2 anos não pode consumir esses alimentos com açúcar. E os pais fizeram e todo mundo se divertiu. A gente pode sim quebrar os padrões, trazer coisas novas e sempre prestar atenção. Se não é apenas uma propaganda para a gente não aplicar aquilo que a gente realmente quer. Fazer novas experiências é bom, dar novas oportunidades para nossa criança é maravilhoso e isso sim que vai fazer diferença na rotina de vocês. Se vocês estiverem abertas a aceitar novas atualizações, novas informações, isso vai facilitar muito, porque o que complica muito a maternidade é sobre isso. A gente querer complicar tudo, se comparar, observar as outras coisas e, consequentemente, a gente vai ficando cada vez mais distanciada do que a gente quer. Então, perceba, a questão da alimentação existe meio, início e fim, e a gente pode sim observar. Mas quando eu falo meio, início e fim, não é que tipo, vou fazer tal coisa e pronto, acabou. Não. É um passinho de cada vez. É sobre ali, você ir incentivando a sua criança, dando oportunidades dela de fato ter interesse por comer de forma estratégica, respeitando o que a sua criança quer. Porque se a gente quer apenas impor o que a gente quer, a qualquer custo, sem dar voz para as nossas crianças, a gente vai se sentir frustrada cada vez mais. Porque eles são pequenininhos, gente, não são mini adultos. A gente não pode tentar apenas querer impor o que é certo pra gente. A gente tem que observar o que a nossa criança está nos dizendo e usar uma linguagem que ela compreenda. E é justamente esse o meu papel enquanto nutricionista infantil. Fazer desses momentos para sua criança um momento mais calmo, tranquilo, gentil, respeitando o que a sua criança quer. E outra coisa, gente, não tem coisa melhor do que participar desse momento com as nossas crianças, gente. A melhor coisa do mundo para mim hoje é poder almoçar, jantar, tomar café da manhã, café da tarde, eu, meu esposo,
com a nossa filha, porque eu tenho certeza que se ela não estivesse, ia estar faltando alguma coisa, porque agora ela já faz parte da nossa vida e a gente quer que ela esteja com a gente o tempo todo. E se ela estiver ali brincando, sorrindo, se sentindo leve, para mim, enquanto mãe, para o meu esposo, enquanto pai, a gente vai se sentir super realizado. E no meu cenário ideal, que envolve a nutrição, é sobre isso. Fazer com que a sua criança tenha acesso a essa metodologia. Inclusive, gente, não sei se vocês viram, eu deixei no link da bio um breve resumo sobre como é esse movimento Mesa Sem Estresse para vocês que são novos, que estão por aqui. E eu gostaria que vocês fossem lá, dessem uma olhada, clicasse no link, tá? Está Movimento Sem Estresse. Deixasse lá um comentário, o que vocês acharam do vídeo, se ficou bem explicativo, se não faço outras formas para que vocês compreendam qual é a minha ideia por aqui e como que eu vou fazer para ajudar vocês, porque por aqui não é sobre apenas uma diquinha solta da internet, como dizem, é sobre aplicar coisas que vai fazer com que vocês se sintam melhores e que vocês vivam a maternidade de vocês mais tranquila. A gente fala muito sobre o movimento Mesa Sem Estresse, mas também é possível ter uma maternidade sim, sem estresse, quando a gente aceita que a gente às vezes é vulnerável, que tem alguns assuntos que a gente não dá conta, e não é errado, gente, a gente pedir ajuda. Pelo contrário, errado mesmo é a gente não saber uma coisa e continuar ali sem saber, sendo que existem outras pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Inclusive, gente, tem tantos conteúdos aqui que eu já criei, tantas lives que eu já fiz, que eu deixo aqui com carinho para que vocês tenham acesso a informação de qualidade, para poder estar ajudando vocês. Inclusive, agora que a gente está finalizando, eu vou fazer até uma breve apresentação aqui sobre mim, que eu sempre acho importante. Meu nome é Janaína dos Anjos, sou formada desde 2018 na Universidade Federal do Espírito Santo e hoje me dedico apenas ao atendimento de bebês e crianças. Desde a fase de seletividade alimentar, tem a fase de introdução alimentar, os primeiros garfadas e também a partezinha que eu sou apaixonada, gente, a amamentação, que eu adoro. Inclusive, eu ainda estou nessa parte, né? Eu amamento. Minha filhinha tem 1 aninho e 3 meses. E eu sou completamente apaixonada pelo universo infantil. Estou sempre me atualizando, pesquisando, vendo vídeos, podcasts, congressos. Estou fazendo outra pós-graduação para vocês verem como que eu gosto de estudar. Fiz uma pós-graduação em nutrição materno-infantil. Agora estou fazendo mais uma, nutrição materno-infantil, também voltada para a área escolar. Tem algumas outras coisas também. Sou coach nutricional infantil, que nada mais é que a gente utiliza algumas metodologias aí sobre a própria criança encontrar as respostas para suas dificuldades, que é super legal também. Dou um direcionamento. Hoje faço oficinas também com as crianças, que é super legal também. Sempre coloco na minha didática ferramentas lúdicas para que vocês saibam exatamente como fazer a sua criança comer de forma tranquila e gentil. Eu tenho algumas bases bem sólidas aqui. Por exemplo, na minha metodologia, eu não quero forçar, castigar, nem obrigar a sua criança a comer, jamais. Para mim, onde tem criança chorando enquanto está comendo, tem alguma coisa errada. Então, não é esse o objetivo. Já atendi várias pessoas de outras cidades e outros estados. Acho super legal, principalmente porque hoje, com o atendimento online, é justamente esse maior benefício, né? Alcançar o máximo de pessoas. E para ser sincera, quando eu comecei a criar esses conteúdos aqui em 2020... Gente, se vocês verem meus primeiros vídeos, vocês que não imaginam quantas vezes eu apaguei, apaguei de novo. E ficava assim, meu Deus, e agora? Será que eu tô falando difícil? Será que eu tô nervosa? Será que as pessoas estão entendendo a minha mensagem? Porque no começo foi assim. Eu comecei a trazer meus conteúdos aqui para poder ajudar algumas mães. De acordo com o meu crescimento, fui alcançando mais pessoas. Hoje somos 3.000 seguidores, a maior parte mulheres, mães, que por incrível que pareça, de vez em quando aparece um pai, e sempre eu falo mãe justamente por isso. Então, meu objetivo aqui é ajudar vocês, mostrar que sim, é possível ter uma mesa sem estresse. E nessa jornada eu conheci alguns profissionais super legais,
inclusive de outros estados, que a gente traz, tem até alguns pontos em comuns que a gente gosta de comentar, que a gente gosta de compartilhar, e a gente sempre vê a questão que, seja em qualquer área da infância, desde a higienização bucal, a parte da fala, tudo sempre tem uma questão muito estressante, cansativa, porque eu sei que a maioria das mães hoje estão no cenário de sobrecarga. E quando a gente já está nesse cenário e ainda vem, por exemplo, uma criança que faz birra na hora de comer, isso vai fazer com que o nosso momento fique muito mais complicado ainda. Então, justamente por isso que eu sempre tento trazer aqui para vocês coisas que vocês podem estar aplicando rapidamente. Então, sempre sugiro que aproveitem ao máximo. Gente, tudo que eu dou aqui são coisas que são estratégias, orientações que eu dou exclusivamente para as mães que fazem acompanhamento comigo. Às vezes algumas até falam assim, poxa, Janaína, mas você deu essa solução lá gratuitamente para todas as mães. Eu falo assim, sim, gente, porque eu tenho consciência de que tem algumas pessoas aqui que provavelmente estão passando por alguma situação socioeconômica não tão favorável, não pode investir. E por que não ajudar? Porque por trás de toda mãe que tem aqui, existe uma criança. Gente, eu sou apaixonada por criança. Então, para mim, se eu faço uma criança sair de um cenário de desespero, de medo, para um cenário de amor, de conforto, de criação de vínculo com a sua família, de tranquilidade, de ter tempo de mesa com a criança em vez de ter tempo de mesa com a família, em vez de ter tempo de tela, para mim é essencial. E é justamente por isso que eu sempre tento alcançar o máximo de mães. Aí, nessa necessidade, assim, de chegar com conteúdos que alcancem mais pessoas, aos poucos eu fui multiplicando meus conteúdos. Tem no meu site artigos para quem gosta de ler. Tá Nutri Infantil Janaína. Lá tem artigos bem específicos, completinhos, para que vocês possam estar lendo. Tem também no TikTok, tem no Kawaii, tem vídeos grandes no YouTube. Tudo para vocês terem esse direcionamento, para vocês saberem exatamente como dar o próximo passo. Mas uma coisa que eu tenho que deixar sempre claro aqui, por mais que todas as informações que eu compartilho aqui são extremamente importantes, são verídicas e estão dentro de um cenário de autorresponsabilidade, competência minha enquanto nutricionista, nenhuma dessas informações jamais vão substituir um acompanhamento individual, porque é lá que eu vou ver o que a sua criança tem, o que a sua criança precisa, com a necessidade da sua família, porque as crianças não são iguaizinhas, a gente não foi criada em série, não somos robôs, né? A gente tá no momento aí da IA, né? Mas a gente são pessoas, cada um com as suas individualidades, com seus sentimentos, com as suas frustrações, com seus avanços, conquistas e seus desafios também. Então, a gente quando pega um atendimento individual, eu vou fazer tudo pensado para você, para sua realidade, para sua forma de pensar, respeitando até mesmo a cultura da família, porque também tem questão aí. E eu sei que o nosso Deus é maravilhoso e criou a gente, cada um, especificamente diferente. A gente não é igualzinho, a gente pode ter traços fisiológicos igual. Eu pareço muito com meu pai. A minha filha dizem que parece comigo, sabe? Mas não somos igualzinhos. Então, o que eu falo para uma pessoa aqui, eu jamais, em algum momento, vou estar falando, por exemplo, esse conteúdo é exclusivo, por exemplo, para Thaís. Não, gente, não tem como, porque aqui eu não sei nada sobre a vida de vocês. E somente de forma individual que eu vou estar ali sabendo o que você já tentou, o que deu certo, o que não deu, o que funciona. Vou acolher vocês, vou observar também, porque tem mães que chegam assim pra mim que estão numa fase de tanta carência, sabe? Querendo comunicar tanto, porque elas foram em vários profissionais e entrou 10 minutinhos e saiu. E costuma eles apenas falar assim, vamos supor que a criança chama Juan. Juan faz isso, tal, e pronto, tchau. Entregou uma lista que estava ali na gaveta, nem olhou para a criança, não olhou para a mãe, não teve empatia. E às vezes a mãe já estava até chorando. Por isso que eu falo, eu não consigo hoje fazer um atendimento de forma
pública, voltado para o público no SUS, vamos supor assim. Justamente por isso, porque hoje a forma como eu trabalho, a minha consulta costuma durar 2 horas. Isso porque eu mando ainda um questionário antes, para que eu saiba exatamente com o que eu estou lidando. Tipo, informações como foi gestação, como foi a introdução alimentar, se a pessoa tem rede de apoio, se ela está no momento leve, se está sobrecarregada, se está sem tempo. Tudo isso, então perceba, é muito mais do que 10 minutinhos. E depois disso, ainda continua comigo através do suporte ali pelo WhatsApp. 30 dias a gente ali conversando mesmo, sabe? Fazendo trocas de áudio, de vídeo, de materiais. Então perceba, se eu fosse tentar fazer isso tudo com 10 minutinhos, seria impossível. Eu não consigo nem ouvir o nome da criança com 10 minutos, porque eu gosto de saber até por que é esse nome, às vezes, que eu acho interessante. Então é sobre isso, para vocês verem. Eu dou todo essa metodologia de trabalhar, eu uso toda essa metodologia no meu trabalho justamente para poder dar o maior feedback possível, para poder realmente saber o que vocês estão falando, prestando atenção nos mínimos detalhes e até mesmo que às vezes vocês acham que não é tão importante, às vezes eu converso, a gente dialoga e às vezes a mãe ali no primeiro momento não lembra o que ela achava que era importante falar. E depois o suporte justamente para isso, para a gente não se sentir sozinha. Porque seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, faz isso, isso, isso. Quando chegar em casa, talvez vocês não façam. Porque o dia engole a gente muitas vezes. Quando a gente pensa ali, vai ver, já passou a hora e não conseguiu aplicar. E aí a frustração toma conta, porque tipo, você se sente culpado porque eu não dei conta. E aí nesse momento chega aquele áudio da Janaína lá. Ei, hoje você aplicou a atividade? Você deixou a sua criança hoje brincar com a batata? Você colocou no carrinho dela a batatinha ali, ó. Ela passeou pelo trilho, sabe? Áudios assim, para encorajar a executar as coisas que estão fazendo. E às vezes esse único áudio, depois eu respondo, chega assim para mim. Nossa, Janaína, você é diferente mesmo, né? Você tirou um pouquinho do seu tempo para poder me lembrar. E até então, se você não tivesse falado, eu não tinha feito. E aí eu falo assim, eu não só quero que você faça, como eu quero que você comprove o que você fez. Então me manda aqui. Aí ela manda o vídeo no celular, se o pessoal pegasse e falasse assim, gente, que esse monte de criança. É os vídeos que as mães vão mandando para mim, delas executando as atividades. E, gente, cada vez que eu ouço um áudio de avanço, às vezes choro, porque também tem isso também, sempre acontece. A gente não pode falar que tudo dá 100% certo, né? De vez em quando chega, já fui fazer tal, e a criança entrou em desespero, e aí a mãe começa a chorar. Aí eu, do meu lado aqui, eu tenho a sensibilidade de ouvir, de dar orientação, explicar exatamente por quê, o que a gente pode melhorar, o que não funcionou, para ela poder se sentir acolhida. É sobre isso, a gente é mãe, a gente precisa disso. Então, viu, gente? É exatamente essa metodologia que eu quero para vocês. Então, eu de verdade espero que você se sinta acolhida. E se esse vídeo que eu gravei aqui, essa live que a gente tá conversando aqui, já tem um tempinho bem legal, fez sentido para vocês, se é isso que você tá procurando, eu te convido. Vem comigo para o movimento Mesa Sem Estresse. Juntas podemos fazer uma nova história na alimentação da sua criança. E não pense que é tarde. Meu filho já tá com 8 anos, não tem como mais. Gente, claro que tem, ainda é criança. Criança só precisa ser ouvida, acolhida, amada. Eu falo que a maior técnica que eu utilizo aqui, que as mães ficam assim, Janaína, o que você faz? Dou atenção, amor e carinho. É essa a minha mágica que eu faço. Amor pelo que eu faço é o que vai fazer a diferença na vida das crianças. Quando eu coloco esse jaleco aqui, gente, que tá aqui até desvirado, porque ontem eu fui gravar alguns conteúdos, que é todo colorido, que eu procurei. Não só esse, tem um azulzinho também para as crianças, para os meninos, né? Eu gosto de usar, olha, para vocês verem, tudo colorido para chamar a atenção da sua criança, para ela se sentir acolhida. Às vezes eu pego um objeto, assim, bem simbólico, do nada e falo assim para a criança, tipo um ursinho ou uma florzinha, igual aqui não tem agora, mas vamos supor que isso aqui fosse um objeto. Aí tem a florzinha e fala com a criança bem no início. Olha só, essa florzinha aqui é uma florzinha mágica. Tudo que a gente falar aqui agora vai ficar em segredo.
Por aqui você pode falar de tudo, porque eu faço uma mágica e ninguém vai saber. Ou às vezes eu falo com a própria mãe também. Pode falar tudo que você deseja neste momento. Você está num ambiente seguro. Eu estou aqui para te ouvir e eu não vou te julgar. Pode ser sincera, pode desabar, falar tudo aqui que você vai ser ouvida. É sobre isso, perceba. Eu dou segurança para a mãe, mas também para a criança. Porque a gente tem que entender que por mais que sejam pequenos, eles querem ser ouvidos. E talvez você ache que você está assim, fazendo tudo certinho aí com a sua criança. Mas ela ainda não sente que está sendo ouvida de verdade. E é isso que vai fazer muita diferença na vida das crianças de vocês. Então, observe tudo que a sua criança está querendo. Observe atentamente seus sinais. Preste atenção na forma que ela olha para os alimentos. Qual tipo de mensagem que a sua criança está querendo passar para vocês. Porque às vezes a gente fica ali muito perdido, achando que é só sobre comer. E não é. Quando a gente fala de uma criança que não come, a maioria das vezes o problema em si não está no alimento, e sim no ambiente em que a criança está. E se a gente não observa tudo isso, se você não tem esse olhar criterioso, você vai fazer e a sua criança não vai evoluir. E você que vai engolir o choro, o desespero, o medo, o sentimento de que está fazendo tudo errado, que você é a pior mãe do mundo, que você não tem capacidade de ajudar a sua criança de verdade, que você não tem capacidade de acolher, de sentir o que a sua criança está sentindo. E às vezes até mesmo para procurar ajuda, você fica com aquele sentimento: poxa, eu vou procurar ajuda sobre alimentação. Inclusive, uma vez eu recebi um comentário de um hater muito interessante, que eu coloquei sim no vídeo. Comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. Essa é uma mensagem que vocês vão ver muito sobre aqui. Porque é sobre isso. Existem 7 passos e o último é, de fato, comer. Agora eu poderia aqui falar todos, mas eu não sei se eu vou lembrar a ordem. Que é interagir, cheirar, tocar, provar. E me fugiu os outros, sabe? Esses passinhos são fundamentais. Então, perceba, não é apenas comer. A criança tem que criar vínculo com os alimentos. E aí, quando eu coloquei essa mensagem, uma mãe veio pra mim e escreveu bem assim: é claro que é comer. Igual qualquer ser vivo, é só comer. Tipo, ela não entendeu a mensagem, o contexto da situação que eu estava falando. Eu não estava dizendo, não estava mudando o sentido do comer, que é mastigar, engolir, essas coisas assim, não. Estava dizendo que existe muito mais coisa por trás, existe toda uma conexão. E até mesmo para simplificar essa mensagem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que às vezes vai ficar até mais fácil de vocês entenderem. Suponha que você, agora vai dar 10 horas... Geralmente tem pessoas que estão almoçando nesse horário. Vamos supor que você acabou de almoçar. Comeu aquela comida maravilhosa. Você tá cheio, né? Certo? E você vai até a rua. Quando você tá indo, você passa em frente a uma churrascaria e vem aquele cheiro delicioso, sabe? Por sinal, só de pensar que a minha boca já começa a salivar. É isso. Entende? Percebeu? Você come não somente com a boca, com os olhos, com o cheiro, sabe? Envolve todos os sentidos que você tem. Então, por mais que você acabou de almoçar, na lógica você tá cheio. Mas os seus sentidos entendem que ele quer degustar aquele cheiro maravilhoso. Que vocês querem aquele churrasco. É sobre isso. E é justamente isso que tem que acontecer todos os dias na alimentação da sua criança. Ela tem que sentir aquele cheiro. E quando eu falo esse cheiro, não é necessariamente o cheiro. É sobre você preparar a sua criança para comer. Às vezes, super gestos, por exemplo, a minha filha tá lá fora brincando com o pai dela. Fala assim, tá chegando o horário de comer, sabe? Preparar a criança já faz diferença. Em vez de eu simplesmente chegar lá com ela do nada e falar assim, agora você vai comer. Ela vai chorar, vai entrar em desespero. Poxa, primeiro que eu tô atrapalhando ela. Ela tava no momento brincando. Segundo que ela tava lá de boa com o pai dela, sabe? E ela vai associar uma informação negativa ao comer. Que comer é algo ruim. Que só atrapalha as minhas atividades. Que só atrapalha a minha relação com meu pai. Que atrapalha a minha brincadeira. Perceba? Isso é apenas uma situação simples,
mas é o que acontece na casa de muitas famílias. Inclusive, gente, quando eu dou essa pequena estratégia, tipo, avise a sua criança que está orando, está chegando o horário do comer. Isso faz tanta diferença que do nada a criança se transforma. Ela volta a querer comer, porque ela foi preparada para isso. E aí ela não cria uma relação negativa como comer. Ela tem uma nova relação, tipo, é algo legal que vai me aproximar não só do meu pai, quanto também da minha mãe. E eles vão comer juntos e a gente vai ter uma mesa sem estresse, viu? Esse é o sonho que eu quero que você viva com a sua família, gente. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai olhar para a alimentação da sua criança de forma muito mais segura, com um novo olhar. Porque, às vezes, a gente tira esses minutos aqui e reforça algumas coisas que acabam passando despercebido. E é justamente esse o meu papel. Eu quero descomplicar ainda mais a vida de vocês para que todos façam parte do meu movimento. Mesa sem estresse. Então, gente, já compartilhe meu perfil com o maior número de mães que vocês precisarem, porque a gente tem que saber exatamente quais estratégias que a gente vai fazer. Não é sobre pegar os alimentos e comer a qualquer custo. É respeitar o tempo da sua criança, é conectar a sua família, é observar os sinais. E a gente também tem que tomar muito cuidado para não responsabilizar, por exemplo, o pediatra como um profissional que tem que se virar com tudo, gente. Poxa, às vezes a gente fica assim, mas ele não observou que a minha criança estava seletiva. Mas entendam, como é que ele vai dar conta de tudo isso se já tem várias demandas e às vezes, observando igual ontem, eu recebi um direct de uma mãe falando que toda vez que ela faz os exames, a criança está normal, mas ela não está comendo. E a gente tem uma questão do nosso organismo que ele é muito perfeito. Falo que Deus é maravilhoso quando criou a gente. Normalmente, as crianças seletivas, elas não têm alteração dos exames. Tá tudo certinho, porque o nosso corpo recompensa tudo. Ele vai pegar qualquer outra reserva para deixar tudo normal. E aí, quando a criança volta a comer, costuma cair tudo. Aí a mãe fala assim, uai, agora que tá comendo já não tá tudo bem. Mas é porque o organismo começou a readaptar. E quando a gente não observa isso, a gente acaba culpando os profissionais, principalmente o pediatra, que é o que geralmente está mais com a criança, achando que ele que não soube ter esse olhar. Então, a gente tem que prestar atenção. Cada profissional tem seu papel, a gente não pode jogar todas as informações nele. Inclusive, gente, eu também, muitas vezes eu tenho que encaminhar minhas crianças, por exemplo. Eu sei até onde eu posso ir, mas às vezes a criança precisa de um acompanhamento psicólogo, porque ela está tão traumatizada que é necessário. Então, perceba, é um trabalho de formiguinha fazendo com que a criança se sinta mais tranquila para comer. E a gente vai utilizando ferramentas, técnicas, observando todos os sinais que a criança está dando. E todo mundo, no final, quer chegar naquele movimento, que é um movimento mesmo sem estresse, onde a criança está comendo junto com a família, de forma tranquila e gentil. E já imaginou se daqui a um ano você estiver vivendo esse cenário? Você estiver ali junto com a sua família, comemorando as conquistas e ali trocando, onde todo mundo está sorrindo no cenário ideal, a qualquer momento. O momento da refeição é prazeroso e vocês se divertem juntos. Mas, para que isso aconteça, vocês precisam tomar uma iniciativa ainda hoje. Porque a gente fica nessa questão de deixar para depois. E aí vem algumas questões a piora, porque cada vez mais a criança vai ficando resistente. E ela entra num quadro de recusa sem fim. E esse é um dos pontos também que as propagandas pecam muito. Porque tem muitas pessoas que, quando eu falo propaganda, não é necessariamente TV e tudo mais, não. É o vizinho que faz a propaganda, tipo, é questão do tempo. Logo, logo, seu filho vai comer. Espere, sabe? É uma propaganda negativa associando que vai resolver tudo sozinho. E não é assim. A gente precisa entrar em ação, fazer coisas diferentes para poder fazer com que essa criança tenha uma nova decisão, uma nova história com relação aos alimentos. Então, vem, gente, para o movimento Mesa Sem Estresse. Esse movimento é único e eu te convido e eu tenho certeza que vai acontecer
muitas coisas boas a partir do momento em que vocês derem um próximo passo, que é sobre clicar lá em cima, gente. Vai lá, clica no link da bio e conta um pouquinho da sua história. Eu vou adorar saber o que você está passando. Se vocês tiverem algum avanço, se vocês sentiram que essa mensagem fez diferença para vocês, me manda no direct, gente. Eu sempre gosto de saber o que vocês estão sentindo. Se teve algum ponto ali que fez diferença para vocês, que às vezes foi justamente o que você precisava ouvir. Me manda um feedback, porque somente assim que eu vou continuar fazendo live, hein, gente? Se não tiver feedback, eu vou parar, porque é muito tempo que a gente tira aqui. A ideia era falar 10 minutos, mas eu comecei 10 para as 9 e já estão quase 10 para as 10. Ou seja, 1 hora aqui trazendo para vocês informações que vai fazer diferença, porque o meu tempo é importante, o tempo de vocês também. Eu gosto de servir com excelência, dar o melhor feedback possível. Então, já me manda um direct lá, tipo assim, ó. Ou se não só assim, Janaína estava lá na live. Eu quero saber mais sobre esse movimento Mesa Sem Estresse. Ou, por exemplo, Janaína, parabéns. Hoje foi exatamente do jeito que eu queria. Tocou e eu aprendi uma coisa nova, algo que eu não sabia. Traz esses feedbacks, gente. É super legal. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui também nos comentários, igual teve uma mãe que, eu não me lembro o nome dela, deixou aqui a sua dúvida, eu tirei, expliquei para ela sobre a questão da introdução alimentar, viu? Foi um momento de troca, e a gente tem que entender que é sobre isso, gente. É um momento assim descontraído, que seja leve para vocês e para mim. Tenha um excelente dia, gente, e vem para o movimento Mesa Sem Estresse.